A gente está acompanhando meio consternado, né? Isso que está acontecendo, essa morte maluca do Gugu Liberato. Eu digo assim, morte maluca, porque a gente está preparado, ou mais ou menos preparado, quando vem uma morte natural. O que eu digo de morte natural? Sei lá, se o Gugu estivesse enfrentando uma doença e a gente acompanhasse a dor, a tentativa dele de se tratar, e as pessoas ficam doentes, ídolos ficam doentes também, e a gente se acostuma. E muitas doenças matam, e aí, ou sei lá, se ele morresse num acidente, puxa vida, que horror, um acidente de carro, um acidente de avião, ainda que fosse súbito, mas algo assim. Foi um acidente doméstico, mas é muito estranho, né? Você pensar um acidente daquele tipo. Não que um ídolo não possa sofrer um acidente daquele tipo, mas é um acidente muito esquisito. O acidente do Schumacher, por exemplo, foi um acidente, mas aquilo continha uma certa ousadia. Ele estava numa pista mais selvagem, digamos assim, e, enfim, era um bom esquiador, mas correu um risco. Agora, correu o risco de trocar o aparelho, ou limpar o filtro do aparelho de ar-condicionado, ser considerado um risco? É um risco, mas é muito esquisito. Mas essa morte chamou atenção para duas coisas, né? Além da perda do ídolo, né? Uma é como existem pessoas que nasceram para o sucesso e buscam o sucesso com uma determinação inacreditável. Ele, filho de um caminhoneiro, virou um ídolo da televisão brasileira, 40 anos de carreira. E quando eu falo filho de um caminhoneiro, não que ser filho de um caminhoneiro seja algo que atrapalhe a carreira, mas definitivamente não é algo que ajuda. Ele não é filho de um apresentador de televisão que naturalmente nasce num ambiente onde pode mostrar suas qualidades, o que não tira o mérito nenhum de quem é filho de um apresentador de televisão e se torna apresentador de televisão. Mas você não tem nenhuma conexão com nada. Uhum. E ir lá buscar é incrível. E não é só na televisão, não é só na música. Qualquer atividade profissional. Alguém se destacar numa atividade profissional, ser um grande corretor de imóveis, ser um grande comerciante, e eu não falo grande em volume, não, atingir um sucesso, que é aquilo que esperava, saindo de um ponto que não ajuda, não é algo que impulsiona. E é o caso dele. Uma origem humilde, ou de classe média baixa, o fato é que ele conseguiu fazer algo incrível e a história dele de sucesso serve de exemplo. Se ele conseguiu o que ele conseguiu, é só porque ele realmente batalhou demais. Oi, Neg, bem rapidamente para registrar, enquanto você fala, nesse momento o caixão é preparado para o sepultamento propriamente dito, né? Aquelas cordas são amarradas ali em torno do caixão, ele é posicionado ali sobre a cova e em instantes a gente deve acompanhar esse momento que é tão duro, né? É tão difícil para a família, é tão difícil para os amigos, mas é o momento em que, de fato, a gente se despede, claro. E a partir daí é que a vida passa a existir sem aquela pessoa, claro, né? Fisicamente então, é um momento de separação física mesmo. É muito difícil, mas é só para registrar que enquanto você falava e citava, é o que está acontecendo no cemitério Getsemani, na Zona Sul de São Paulo. E bom, qualquer novidade, vamos entrar com isso no meio das nossas conversas. Bom, mas além dessa tristeza da morte do Gugu, a consternação pela circunstância em que ele morreu, surgiu uma discussão importante, muito importante, que a família dele colocou na mesa, que é a da doação. Muito importante. A Band News FM abraça a causa da doação. Essa semana teve doação de cabelo, está em pleno campanha de doação de sangue, no Atitude Band News. Vai até amanhã, em São Paulo até amanhã, é isso? Hoje termina hoje. No Rio de Janeiro terminou ontem, né, a nossa grande ação, mas é a semana do... Essa semana. Então é uma coisa incrível, quer dizer, é uma campanha de doação de sangue, campanha de doação de cabelo para ajudar as pessoas que estão combatendo, né, estão enfrentando o câncer. E doar sangue, doar cabelo é um ato de amor,
No Brasil, as pessoas podem doar sangue entre os 16 e os 69 anos de idade, a partir dos 60, desde que tenham doado antes. Mas tem uma diferença muito grande entre você doar sangue, doar cabelo e doar os órgãos, né? Você doando sangue, você pode doar várias vezes por ano. Um homem pode doar 4 vezes, a mulher pode doar 3 vezes. O cabelo, depende da velocidade com que o cabelo cresce, mas sei lá, a campanha da Band News eram mechas tamanhos de 20 centímetros. Não sei a cada quanto tempo o cabelo de uma mulher chega a atingir 20 centímetros. Pelo que a gente conversou com as doadoras lá, em média 2 anos e meio. 2 anos e meio. Então a cada 2 anos e meio é possível doar. Ou os homens que mantêm o cabelo também comprido. Mas é bem complicado você convencer as pessoas a doar. É tão complicado que você tem muito doador novo, mas o doador recorrente é algo difícil. É um desafio das autoridades garantir que as pessoas se comportem como doadores. Não que doem, mas que sejam doadores. É muito diferente entre doar, né, e ser doador. E agora, a doação de órgão é um gesto muito mais complicado, muito mais sofisticado. E o número de doadores de órgãos vinha crescendo no Brasil num ritmo interessante. Em 2018 cresceu bem, mas quando chega 2019 agora, deu uma paradinha. E a gente está num patamar em que a gente busca uma meta que é 20 doadores por milhão de habitantes, e nós estamos com 16,8 doadores por milhão de habitantes, e a gente precisa crescer mais, né? A gente tem que crescer. E no ano passado você teve 40 mil pessoas na fila esperando por um transplante, e o número de transplantes realizados foi 22 mil. Então você tem um gap entre o número de pessoas que precisa de órgão e o número de pessoas e o número de órgãos que você consegue para transplantar. Tem outras questões, por exemplo, às vezes o órgão surge numa região muito longe de onde está a demanda, a necessidade de um determinado órgão. E você não tem um centro de transplante naquele lugar onde surge o órgão. E alguns órgãos, me refiro a partes do corpo, eles duram menos. Então, por exemplo, pulmão, coração, você precisa transplantar em até 4 horas. O fígado dura um pouco mais. Então o fígado você pode levar para um pedaço da cidade, uma porção do estado ou do país mais longe, mas já o coração é uma coisa que tem que ser mais rápida. E aí como você consegue, sei lá, você está num lugar remoto, você vai conseguir fazer o transplante ali mesmo? Não consegue. Então às vezes você tem o órgão, está registrado que houve a doação, mas você não consegue usar. Então a gente tem uma baixa quantidade, quer dizer, não é uma quantidade desprezível de órgãos, mas tem um mau uso ainda, que é um problema do Brasil. E para aumentar o número de órgãos, você tem que melhorar a qualidade do uso, né, a forma de uso, diminuir a distância entre o doador e aquele que vai, o receptor, e tem que ter umas campanhas, né, claro, para que as pessoas doem, e mudar a forma de trabalhar. E aí é uma coisa interessante. Você tem 2 projetos hoje no Senado tratando de doação de órgãos. Um é de autoria do senador Lazier Martins e ele ataca um problema grave que é a negativa da família na hora da doação. Que é um problema. 43% das famílias, segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, recusaram a doação do órgão dos parentes após a morte encefálica comprovada. Ou seja, você perdeu o órgão. E são muitos órgãos que podem ser doados numa pessoa que teve morte encefálica. Pelo projeto do senador, a família não pode interferir na retirada dos órgãos se o doador, ou seja, se aquela pessoa que morreu manifestou em vida o interesse de doar. Só que pela regra atual a família pode bloquear. Pelo projeto dele não vai poder mais bloquear. Então ele atinge um problema, que é a recusa, que é altíssima. 43% das famílias dos doadores não autorizam em caso de morte encefálica. É muita coisa, você está perdendo um órgão a cada 2. Como é que fica? De doadores. Ou de doadores em potencial. Aí o outro projeto, a gente já falou dele, é do Major Olímpio, ele torna a doação de órgãos, de tecidos, como presumida, consentimento presumido. Se você tem mais de 16 anos, morreu, você vai, sem autorização de ninguém, vai ter a doação. Ela vai acontecer, a não ser que você tenha manifestado que você não quer ser doador. Aí olha que coisa interessante. Tem um livro chamado Tudo é Óbvio, desde que você saiba a resposta. O autor é Duncan Watts, é um sociólogo, e ele relatou um efeito
que essa abordagem de doação presumida produz. Então ele relata um estudo feito por 2 psicólogos que descobriram que o número de pessoas que consentiram doar os órgãos variava nos países da Europa entre 4,25% e 99,98%. Ele falou, não, peraí, como assim? Você pega os países da Europa, eles não são tão diferentes entre si assim. Como é que tem país onde 4,25% das pessoas consentem e outro país 99,98%? O que tem por trás disso? Aí a diferença não estava... Eles foram pesquisar e eles foram ver que não é que assim, tinha de 4,25% que aprovava, 12%, 30%, 40%, não! Ou era 4,25 e pouquinho, ou era 90%. Falou, não, peraí, não tem 50%, 40%, não. É tudo ou nada. Tem alguma coisa estranha. Então ele reuniu uns alunos da Universidade de Colômbia e foram olhar. No país, eles pegaram um país A, cerca de 12% dos cidadãos concordavam em doar os órgãos. E pegaram um país B, onde 99,9% dos cidadãos concordavam em doar os órgãos. Aí eles falaram, não, peraí, um dos países é laico, o outro é religioso? Foram olhar. Um tem medicina mais avançada, então o transplante é mais eficaz, o outro não. Um tem mais morte acidental do que o outro. E foram pesquisar. Um talvez tivesse uma cultura mais social, o outro mais... Bom, aí eles descobriram que o país A de baixa doação era a Alemanha. E o país B de alta doação era a Áustria. Países irmãos, iguais, vizinhos, em tudo. Aí eles falaram, caramba, o que? A Alemanha? Tão diferente da Áustria? Né? E aí eles descobriram, na Áustria, a menos que você decida o contrário, você é um doador. Enquanto na Alemanha, exatamente o oposto. A não ser que você queira ser doador, você não será um doador, você não é um doador. Aí eles foram olhar outros países da Europa com taxa alta e localizaram em comum isso. Todos os países da Europa com taxa alta de doação, entre os quais a Espanha, têm em comum o fato de que todos são doadores, a não ser que não queiram. Então, este projeto que está em discussão, em velocidade zero, né? Está em discussão, eu estou dizendo, esquece, não está em discussão nenhuma, ele foi proposto, está parado. Se põe para andar um negócio desse, você muda e as pessoas passam a se tornar doadoras, a não ser que não queiram, você pode aumentar a quantidade de órgãos e, claro, vai ter que melhorar o manuseio, vai ter que ter uma logística e tal. Mas que falta matéria-prima? Falta. Quando o Gugu Liberato morre e a família dele dá esse exemplo, nós não devíamos perder essa oportunidade de discutir esses 2 projetos. Um para lidar com a negativa da família de doadores, gente. 43% das famílias dos doadores se recusam a emprestar, a doar os órgãos. Por que isso? Ele impede, esse projeto impede que a família interfira no desejo de quem morreu. É o desejo de quem morreu. E o outro projeto torna todos os brasileiros doadores, a não ser que não queiram. Portanto, não é impositivo, só que você tem que ir lá e se mexer. Se você não se mexer, você é doador, portanto você está concordando. Acho que vale a pena a gente discutir isso, vale a pena a gente entrar. E a Band News FM, que está no meio de uma campanha de doação de sangue, no meio de uma campanha de doação de cabelo que aconteceu essa semana, no Dia Internacional, né, de combate ao câncer. Acho que vale a pena a gente discutir esse assunto com profundidade.